O próximo tema que a gente vai abordar aqui agora é sobre jornada do cliente e funil. Não tem como a gente falar de canais de mídia paga sem falar desses dois itens. Quando a gente fala de jornada do cliente e pensa na jornada tradicional comparada à jornada que a gente vive hoje, é bem diferente. E aí eu vou exemplificar aqui para vocês para ficar mais claro. Então, a jornada tradicional que a gente já ouviu falar bastante é aquela jornada onde o cliente ele pesquisava, né, sobre um item que ele quer. Então, por exemplo, eu quero comprar um celular novo. Vou lá no Google, procuro qual celular eu quero. Eu perguntava para algum amigo meu, tipo, esse celular é legal? E aí eu montava na minha cabeça uma ideia, ia numa loja física, pegava o celular, testava e etc. Ia para minha casa, muitas das vezes comprava online ou poderia comprar na própria loja. E depois disso, você tinha um pós-venda, talvez alguém te ligava para perguntar se o celular tá bacana ou não, dependendo da loja que você comprou, e vida que seguiu. A verdade é que hoje a gente não compra mais assim. A gente demora para comprar. Então, primeiro você pesquisa no Google, depois você vai no Reclame Aqui e vê se tem alguém reclamando sobre aquela marca que você ia comprar. Aí você depois entra num site que compara celulares. E aí você decide, não, agora eu mudei de ideia, eu não quero mais o XPTO, eu quero o XYZ. Depois disso, que você estava definido que você queria o XYZ, você vai numa loja física. Aí você olha o celular e fala, caramba, é muito frágil, acho que eu vou quebrar isso aqui. Aí você fala com um amigo seu. Aí depois você quer ver um unboxing no YouTube de como vem o celular e como ele funciona. Depois de toda essa jornada de vários pontos de contato, finalmente você decide comprar. E aí, normalmente, você vai para onde? Para um comparador de preço. Vou comprar um lugar mais barato. Aí você compra nesse lugar mais barato e agora chega na sua casa e você tá feliz com o seu novo celular. Só que você consegue perceber a diferença de quantos pontos de contato eu tinha na jornada tradicional, onde eu deveria ter em torno de 5, 6 pontos, e agora eu tenho incontáveis pontos de contato. E quando eu digo incontáveis pontos, realmente são, porque na verdade você entra no Facebook, depois você olha no Instagram, aí depois você é impactado por uma newsletter porque você abandonou o carrinho, depois você entra no Reclame Aqui, depois você fala com um amigo seu. A gente nem consegue contar em quantos lugares a gente pesquisou sobre aquele tema, porque isso é fluido, isso faz parte da nossa natureza agora. Com isso em mente, a nossa compra de mídia tem que ser baseada nessa ideia. Tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Isso quer dizer que não adianta você acordar um belo dia e falar, vou fazer mídia paga para minha empresa e fazer só Facebook. Porque quando o cliente sair do Facebook, você não está mais falando com ele. Então, idealmente, dependendo obviamente do orçamento de cada um, você tem que conseguir montar toda uma jornada para essa pessoa, para que ela seja impactada em diversos pontos diferentes. Que você tenha bem feito uma parte de e-mail marketing com CRM, que você consiga ter bem feito uma parte de social, orgânica mesmo, faça um pouco de Google, faça um pouco de remarketing. Então, que você consiga compor toda essa jornada do cliente, que você esteja presente dela. Essa é a parte mais importante. E quando a gente pensa numa parte mais evoluída de como mensurar essa jornada, a gente chega no nosso funil. Então, é muito comum a gente ouvir em aulas de marketing em geral, enfim, em blogs, etc., que a gente tem que encher o topo do funil. Mas encher o topo do funil, gente, nada mais é do que você colocar o maior número de pessoas dentro do seu site ou da sua loja. Pensem num funil mesmo. Então, no topo do funil, o meu objetivo é atrair gente, trazer mais gente para o meu negócio, para que eles fiquem sabendo quem eu sou, quem é minha marca. Em outro determinado momento do funil, você vai ter que converter essa galera. Em determinado momento do funil, que a gente chama de meio do funil, você vai ter algumas etapas. E essas etapas podem ser divididas, por exemplo, em uma conversão de lead. O que é o lead? É você ter, no mínimo, as informações de nome, e-mail e telefone. Tá? Ah, Rafa, mas lead não pode ter CPF, lead não pode ter endereço? Pode, depende do seu negócio, do seu business. Mas eu sugiro que minimamente você tenha um nome, o telefone e o e-mail. Tá, agora que eu tenho o lead, como é que eu vou fazer ele partir para a próxima etapa do funil? A próxima etapa do funil é ele considerar a compra do meu produto. Para ele considerar a compra do meu produto, a gente pode ter uma comunicação, por exemplo, através de e-mail marketing, falando por que é importante comprar esse celular, quais são os diferenciais de celular comparado a um outro tipo de celular, por que você deveria investir nesse tipo de aparelho, porque você tá, enfim, vai ter uma tecnologia mais avançada e etc. Além disso, você também pode atuar com mídia paga, com remarketing, por exemplo. O remarketing ele vai fazer que depois que o seu cliente tenha gerado o lead no seu site
e visto esse produto específico, esse celular, você fique seguindo essa pessoa através de outros sites, que foi o que eu expliquei um pouco de afiliados, de retarget, de Google e Facebook. Partindo desse ponto, o qual ele já tem a consideração da compra do seu produto, agora você tem que fazer ele converter, que é de fato comprar o produto, comprar o celular. E para isso, a gente chama esse final desse processo de final do funil. E o final do funil é quando você começa a ter campanhas mais agressivas. Agressivas quer dizer o seguinte, talvez você vai começar a trabalhar com preço, vai começar a trabalhar uma promoção. Se você não tiver essa flexibilidade de preço e promoção, você pode dizer que esse produto está acabando o estoque. Caso você não tenha autonomia e flexibilidade para falar de preço, promoção, estoque, basicamente você pode fazer uma campanha de final de funil, que é uma campanha com o objetivo de conversão. Quando você otimiza suas campanhas com o objetivo de conversão, os algoritmos dessas plataformas, como Google e Facebook, eles vão focar em pegar em pessoas que estão circulando nessas plataformas, que têm a intenção de compra. O que significa ter a intenção de compra? Significa que são pessoas que em determinado momento da navegação delas, elas deram indícios que estavam buscando por celular. Então, por exemplo, se eu tenho João e tenho Maria. João não está buscando sobre celular e Maria está buscando sobre celular. Ela já entrou em site, já viu comparador de preço. Maria está propensa a comprar um celular, diferentemente de João, que não está nem aí para celular. Então é isso, de uma maneira bem simplista, que o algoritmo vai estar otimizando. Depois dessa etapa do funil, né, vamos dizer que você vendeu. Nossa, você vendeu o seu produto. Agora, o que você faz? Você vai largar esse cliente à deriva na sua base? O que você tem que fazer é uma retenção desse cliente. Ou até mesmo um trabalho de referral, né, um trabalho de indicação de cliente. E aí, volto a repetir, isso depende do seu business, tá? Mas seguindo ainda a lógica de um e-commerce onde vende aparelhos eletrônicos e o seu cliente comprou um celular, esse cliente, além de ele ter comprado o celular, o que ele pode comprar no futuro? Uma capa de celular, um carregador portátil. No futuro, ainda mais para frente, trocar de celular, comprar uma TV. Então, se você conseguir manter um mínimo de relacionamento com esse cliente através de canais de CRM, por exemplo, você tem uma propensão maior do que ele volte a comprar com você, né? Então, empresas que crescem, a gente vê números dos gigantes do e-commerce, eles trabalham sim em retenção, porque é importante que no próximo momento de compra desse cliente, e caso você venda o produto que ele precisa, você seja a primeira escolha dele. E para a gente poder trabalhar a retenção, tem algumas formas da gente fazer isso, né? Além dos canais de mídias não pagas, como o CRM, a gente pode sim ter canais de mídias pagas. E o canais de mídias pagas a gente pode trabalhar, por exemplo, com social. Então a gente pode atuar com campanhas específicas para o final do funil, pensando na retenção desse cliente, como também uma outra camada desse funil que a gente pode trabalhar são campanhas de referral, né? Que é, na verdade, campanhas de indicação. Então, depende muito do setor que você atua, se é serviço, se é produto, sempre trazendo, obviamente, para sua realidade, tirando o melhor desse conteúdo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, até na área de serviços, é muito bom quando a gente consegue fazer um tipo de campanha de Member Get Member, que é, na verdade, amigo indica amigo, sei lá, membro indica membro, da melhor maneira que a gente quiser traduzir aqui. Por que isso funciona? Né? Porque a gente está partindo do ponto que alguém que te conhece, que tem credibilidade na sua vida, está te indicando por um serviço. E tem diversas formas de fazer isso. Tem programas de fidelidade que dentro deles tem uma área de indicação. Tem, na verdade, programas que são somente mesmo Member Get Member, que é, na verdade, indica um amigo e ganha R$10 de desconto. Então, esse tipo de campanha, eu particularmente acredito muito para quando você trabalha com serviços. E no final desse funil, a gente tem que entender como a gente faz dinheiro, né? Como é que a sua empresa faz dinheiro, né? E como é que esse dinheiro é reinvestido. Então, se a gente fosse pensar nesse funil inteiro, a gente tem que pensar que esse funil ele tem que se retroalimentar o tempo inteiro. Acho muito difícil a gente chegar no momento onde você fala assim, eu não preciso trazer gente nova, não preciso trazer mais gente. Se a gente fosse pensar com essa cabeça, a Coca-Cola não estava mais na TV, né? Se a Coca-Cola, você olha para todos os lados, todo mundo bebe, por que a Coca-Cola investe ainda fazendo o caminhão da Coca no Natal, investe ainda fazendo comercial de TV? A gente nunca tem que partir do ponto de acreditar que a gente chegou no nosso limite. A gente já tá falando com todo mundo. Tá falando com todo mundo mesmo? Difícil. Então, recapitulando tudo que a gente falou sobre funil.
ok? A gente tem uma área que a gente vai chamar essa área de aquisição, que ela pode ser baseada em diversos tipos de objetivo de campanha. Esses objetivos podem ter objetivos de visibilidade, brand awareness, ou ela pode ter um objetivo simplesmente de reach, né, de alcance, o maior volume de pessoas possíveis ver aquela sua peça. Abaixo disso, a gente vai ter uma camada que é uma camada de ativação, que é exatamente o momento que eu falei, que a gente pode ter a captação do lead, a gente pode ter a parte de conversão. Abaixo desse tipo de camada, a gente tem que ter uma área de retenção, que eu estava falando sobre fazer canais não pagos, que são os canais orgânicos, como CRM, como também canais pagos, que a gente poderia atuar fazendo um social bacana, impulsionando esses ads, etc., fazendo parte da rotina desse cliente. E depois disso, a gente pode ter uma parte de indicação, que é o referral, que é, na verdade, esse member get member que a gente acabou de falar.